quero chamar a atenção de todos nesse momento ímpar do programa, porque existem certas histórias da Bíblia que elas trazem uma revelação muito maravilhosa. Até a história tem sua profundidade e capacidade de transformar a gente, de abrir os nossos olhos, de nos dar um entendimento na nossa vida. Quanta coisa que nos acontece que a gente não sabe explicar. Quanta coisa a gente passa que a gente não sabe entender. É muita coisa. A gente observa isso nos filhos. E a gente precisa entender essas coisas, sabe, queridos ouvintes? Porque Deus disse assim: eu vingo a iniquidade. Iniquidade é um pecado consciente dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem, que me amam, que ficam na minha presença. Quer dizer, o grau de ser abençoado é muito maior. Mas a condição é de a pessoa estar em Deus. E a gente observa muita gente que diz estar em Deus, mas na prática, na realidade, no filtro da vida, está deixando a desejar. E eu vou falar disso para você com toda sinceridade, com toda verdade, com toda a unção que Deus me der, para que você possa alcançar essa revelação, essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Você que é pai, que é mãe, marido, esposa, você que é jovem pensando em casar-se, automaticamente depois do casamento vem filhos, né? Pelo menos se pensa nisso. É aí que mora o problema se a gente não souber. Então escuta só, eu quero ler para vocês capítulo 1 de Jó. Jó, capítulo 1. É para a gente entender o sentido da coisa, o sentido da realidade que está aqui no texto. Posso ler? Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos ao total. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos, escuta, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Deve ser nas comemorações de aniversário. Cada um por sua vez. E mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Comer e beber. Decorrido o turno de dias, ou seja, quando estava acabando o ano de seus banquetes, clamava Jó a seus filhos e os santificava. Pai e mãe têm poder para santificar os filhos. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Se eram 10, eram 10 então. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Coração a gente sabe que é terra que ninguém vai, né? Assim fazia Jó continuamente. Ouça com atenção isso aqui. O Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Era a vida do Jó. A integridade dele é isso aqui. Só que isso é de um tempo para frente e lá para trás. Tudo bem, Jó teve um encontro, sabia sobre Deus, tinha temor, está tudo certo ali. Um homem não precisa de marido melhor, nem pai melhor do que esse. Mas diz o texto que os filhos de Jó tinham necessidades de serem santificados. Guarda isso para você. Os filhos, Jó sabia, tinha conhecimento que depois das festinhas deles, eles tinham necessidade de serem santificados.
santificação é um processo que acontece. Naquele tempo, pela lei de Moisés, era um ritual. Ele sacrificava animais, ele pagava por preço de animal o pecado dos filhos, o pecado do coração dos filhos. E ele santificava esses filhos. Tudo bem, para os filhos, enquanto Jó estava vivo, santificando eles, tudo bem. O que a gente aprende ali é que o Jó sabia que os filhos não eram confiáveis, não tinham condições de caminharem sozinhos. Já pensou se Jó morre? O que seria desses filhos? Você que está me ouvindo, já pensou se você morrer como intercessor dos seus filhos, como aquele que leva os filhos a Deus? Já pensou se você morrer? O que vai ser dos seus filhos? A estrutura que eles têm, a capacidade que eles têm, o propósito de vida que eles têm para continuar vivendo? Você acha que eles iam continuar em santificação ou iam se lascar por esse mundo fora? Jó tinha 10 filhos. E ele sabia que os 10 filhos tinham duas naturezas. Uma, a de Deus. Está tudo certo. Mas eles tinham também a deles. E a deles era do pecado. Porque todo ano Jó santificava eles. E no outro ano eles pecavam de novo. O nome disso é iniquidade. Iniquidade. Se uma pessoa sabe que o carnaval é uma festa da carne, uma bagunça, e que é pecado, ela faz esse ano e o ano que vem ela vai fazer de novo, isso se chama iniquidade. Se a pessoa sabe que não deve fazer tal coisa e faz, isso se chama iniquidade. Então o pecado dos filhos de Jó eram consequentes. Ano após ano. Era só a oportunidade de ter um aniversário. Eles comiam, que é o material que se usa para festejar em família, né? Comida e bebida. Qual era a bebida, pastor? Não sei. Água não era. Porque em festa não se serve. Jesus contou essa parábola. Na festa se serve primeiro o melhor vinho, depois, na alta noite, que vem o mais barato. Então a festa dos filhos do Jó era regrada de bebidas. E qualquer pessoa que faz uso de bebida, ela perde o controle. Quantas coisas acontecem depois das bebidas? E aí tem necessidade de ser santificado. O perdão é um negócio que a gente não pode viver sem ele. A santificação é uma coisa que não tem como viver sem. Porque sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá a Deus, nem no momento, no instante da vida e muito menos no porvir. O pecado é o que separa o homem de Deus. Então eu gostaria que todos soubessem isso nesse momento. Você que é pai, você que é mãe, eu não sei o que você tem feito em prol de santificar seus filhos. Se você tem feito jejum, se você tem clamado por eles, se você tem buscado a Deus por eles, se você tem vigiado, policiado, investido neles para santificá-los. Eu não sei o que você tem feito como pai responsável, como mãe responsável. Eu não sei o que você tem feito. Também não sei como é que estão os seus filhos. Mente, coração, alma, espírito, corpo. Eu não sei como é que seus filhos estão. E é você que tem que precisar saber. O Jó sabia. O Jó sabia como estava cada um deles depois da festa. Então ele vigiava, ele confessava o pecado dos filhos. Meus filhos fizeram isso, fizeram aquilo outro. E depois pega um animal para cada um, santifica ele a Deus, consagra e diz assim: Senhor, se no coração deles eles pecaram contra o Senhor, eu peço que o Senhor os santifique. Então os meninos não tinham peso nenhum. O peso era do pai. Nem era da mãe, era do pai. Porque o Jó tinha uma postura, tinha um posicionamento diante de Deus. A mulher já não tinha. E se o pai tem essa postura, a mãe não tem, a circunstância dos filhos eram filhos assim, místicos. Mesmo a hora que estavam em Deus, já viravam para o pecado, já viravam para esse mundo.
O reino dividido, Jesus falou isso, o reino dividido contra si mesmo não subsiste, não prevalece. Então, se numa casa um puxa para um lado, outro puxa para o outro, os filhos vão ser nascidos assim, cada um para um lado. Mesma hora que está para um lado, está para o outro. Por um momento está lá com Deus na igreja, mas quando sai da igreja, está lá com o outro, o Satanás, ou com a prática do Satanás. Então presta atenção nisso. Em primeiro lugar, você vai se autoanalisar. Autoanalisar. Se você anda no caminho do Senhor, ou se você anda em dois caminhos. Se você serve a Deus, e depois você vive a sua vida do jeito que você acha que tem que viver, do jeito que você quer, livre. E aí, eu não preciso de citar exemplo de pecado para você, porque na prática, a sua consciência diz que você está certo e que você está errado. Eu fui numa festa uma vez, numa igreja, muito longe daqui. Estava lotado lá a igreja. Estava demorando lá a celebração. Aí, muito calor, eu vim cá fora um bocadinho. Quando cheguei, tinha um grupinho de homens e que eu conhecia eles. Eles estavam tudo fumando. E eu perguntei, ué, estava quente lá dentro, né? Eles disseram para mim, não, a quentura é a desculpa que a gente dá. Nós saímos foi para fumar. Eu falei, Quer dizer, são pessoas que frequentam a igreja, mas na verdade estão no pecado. E é isso que Jó reconhecia. A mulher dele não aparece aqui. Então, o casamento de Jó era um casamento místico. Lembra mais tarde, quando ele caiu no fracasso? A mulher dele, vendo o fracasso dele, a derrota dele, a doença dele, porque ele ficou numa situação calamitosa, ela virou para ele e disse assim, ô Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Seu Deus. Quer dizer, o seu não é o meu. Deve ser isso, né? Ela vivia, ela é que era a geradora disso. Então, me permitam dizer isso aqui a público para que todos reconheçam. O casamento do Jó era um casamento problemático. E a nossa mensagem desse programa acaba chegando no seu casamento. Acaba chegando no seu relacionamento. Um relacionamento problemático, místico. Não é consagrado de fato a Deus. Porque tem divisão aí. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um vai ao céu, o outro vai ao inferno. Está dividido. E o fruto disso é os filhos. A dificuldade disso vai cair nos filhos. Por isso que os filhos têm dificuldade de permanecerem na igreja. Porque a dificuldade está dentro deles. É um reino dividido. Me entende? Como eu disse a princípio, o Senhor diz que vinga a iniquidade dos pais é nos filhos. É fácil vingar, porque os filhos estão sujeitos a isso. Puxou do pai ou puxou da mãe. Viu aqui? Então Jó, todo ano santificava os filhos. Santificava os filhos. Pagava um preço por eles. Tinha temor. Não queria os filhos serem condenados ao inferno. Não queria os filhos na maldição. Não queria os filhos vivendo desse jeito. Porque quando Jó saísse de cena pela morte, o que seria desses filhos? Quem que iria santificá-los? Quem que ia pagar o preço por eles? Porque o pai tem autoridade, né? E quem que ia fazer? A mãe? Não ia fazer. Porque ela nem com ele estava, nem parceira ela era, nem companheira ela era. Porque ela falou isso, amaldiçoa seu Deus e morre. O seu Deus. Então achamos aqui uma crise de casamento. Um conflito de anos. O Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Mas como é que era o relacionamento dele em casa? Como é que era o casamento dele? Era um fracasso. Vocês desculpem eu ser bem franco, mas na verdade eu quero dizer isso para os casais que estão me ouvindo. Está faltando essa unidade de verdade. É uma só carne, mas é só carne, não tem a presença de Deus, a busca de Deus, está faltando. Não, é a mulher que tem que fazer isso. Quem falou?
É homem que tem que fazer isso. Quem falou isso? São os dois são uma só carne. Porque os dois são pais de filhos. E os filhos precisam da bênção do pai e da mãe. Quem santifica os filhos em Deus são os pais. Os dois são pais de filhos. E os filhos precisam da bênção do pai e da mãe. Quem santifica os filhos em Deus são os pais. Aqui os meninos já eram de maior, porque eles tinham a casa deles. E diz o texto que quando fazia o aniversário, chamava as irmãs. Quer dizer, as irmãs não eram casadas, mas os homens eram. Então olha que bagunça que era, que dificuldade. O que seria dessa família? Eu sei o que seria. Seria igual muitas famílias que estão hoje amaldiçoadas. Muitas famílias que estão hoje amaldiçoadas. Os pais preocuparam em deixar terra, deixar bens, deixar ouro, deixar prata, mas não deixou a bênção, a santificação, deixou filhos promíscuos, deixou filhos místicos, deixou filhos à mercê da vida. E aí perde tudo, acaba com tudo, se fracassam em tudo. Porque não é bens materiais que vai levar seu filho para frente, não, meus queridos pais. O que vai levar seus filhos para frente é a bênção da santificação. Santifica seus filhos. Bom, fazer o quê? Morreu os filhos. Ele havia santificado eles e eles morreram. Graças a Deus foram para o céu, porque morreram santificados pelo Pai. Foram para o céu. Perdeu, eles morreram, mas foram para o céu. Tudo bem, mas agora continua o casamento. O casamento que começou com 2, chegou a 12, agora tem 2 de novo. E velhos, e sofrendo, e etc. E Deus agora diz assim, eu vou tratar com vocês. Eu quero esfregar isso na cara de Satanás como derrotado, mas eu quero mostrar isso para vocês. Eu preciso santificar vocês, eu preciso dar uma bênção para vocês, porque o casamento não pode continuar assim. A vida de vocês não pode continuar assim. A mulher do Jó para lá e o Jó para cá. Não pode. Aí, o Jó, que tinha o ouvido para Deus, então Deus estava tratando com ele. A mulher seria uma consequência. E botou ele lá no pó, botou ele na dificuldade, quebrou ele, moeu ele, humilhou ele a extremo. E ele foi lutando. Quando chega no capítulo 31, escuta isso, quando ele chega no capítulo 31, Jó conseguiu entender o agir de Deus, respeitou o agir de Deus, submeteu ao agir de Deus e abriu a boca no sentido de se entregar, se render. Eu sei que para a gente ouvir isso é muito difícil. Eu sei que para a gente tomar uma decisão de humilhação, tomar uma decisão de submissão a Deus, de respeito, de temor a Deus, e dizer, eis-me aqui, e dizer sim, senhor, para o que Deus está tratando, é muito difícil. Mas mais difícil do que isso é continuar no erro, é continuar no misticismo, é continuar nesse deixa comigo, entendeu? Vai dar com os burros na água. Você vai criar um monte de filhos e eles vão se lascar pelo mundo afora, porque eles precisam não é só dos bens materiais como herança, eles precisam é da bênção. Eles precisam é da bênção. E a bênção vai para eles passando por você, pelo seu marido, pela sua esposa. Quando Deus cobra do Jó e diz assim, agora nós temos que conversar sobre isso aqui. Eu recebi aqui, animal sacrificado pelos seus filhos, 10 animal. Chegou aqui, 10 animal sacrificado pelos seus filhos. Todo ano você falava o nome deles. Todo ano você me mostrava o número deles. Todo ano você fez isso e eu abençoava. Tudo certinho. Mas não chegou nada aqui para sua esposa. Eu não recebi um gato em sacrifício em prol da sua esposa. Você não santificou a esposa. Olha, queridos ouvintes. Foi o que Deus falou direto para ele. Você não santificou a sua esposa. Você reclamava dela, você cobrava dela, você xingava ela, você falava mal dela, você espalhava o erro dela, você fazia isso tudo aí. Mas você não fez nada para ajudá-la.
Ela estava nas dificuldades dela e você não chegou junto. Você não procurou santificar. Você só cobrou, você só xingou, você só zangou, você só deixou para lá, você desprezou até. Mas você não santificou, não procurou santificar sua mulher. É porque no casamento, amigos ouvintes, acontecem muitos problemas, muitas dificuldades. A gente se arranha, não é verdade? A gente se arranha. É uma tendência de dormir de costas, é uma tendência de querer dormir no sofá, é uma tendência de se calar, é uma tendência de se trancar, é uma tendência de dizer se vira. E não é isso que Deus espera de um e de outro. Um tem que pagar o preço pelo outro. Sem esse negócio de que é o homem, de que é a mulher. Não, um tem que pagar o preço pelo outro. Porque quando a pessoa está mal, quando a pessoa está numa dificuldade, a outra parte que está bem tem que pagar o preço. Não é isso que foi falado na Bíblia? Não é bom ser um só, é bom ser dois, porque se um sentir frio, o outro aquece. Se um cair, o outro levanta. Se alguém lhe resistir, você entra junto. Então, a tendência natural nas brigas de casamento, nos problemas de casamento, é ignorar, né? Deixa pra lá, essa mulher é isso, esse homem é isso. É um negócio de chamar de burro, de jumenta, de baleia, de não sei o que, de desgraça. E xinga palavrão, não xinga. Esse marido meu é uma desgraça, essa mulher é uma peste. A gente ouve isso por aí afora. E aí? O Jó também tinha esse problema, igual a muitos. O Jó também tinha. Amava os filhos, mas não estava demonstrando amor pela esposa. Pagava um preço pelos filhos, mas não estava pagando preço pela esposa. E agora Deus cobrou. Eu tirei 10 filhos seus. Você perdeu eles, morreram. Estão comigo na eternidade. E você não fez nada por eles. Para sua mulher. Agora eu quero que você faça com ela. Agora eu estou cobrando de você, Jó. Você vai pagar um preço pela sua mulher. E a Bíblia diz aqui, ó, versículo, capítulo 31. Está aberta a Bíblia? Capítulo 31 de Jó. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Ou seja, ele fez aliança com ela. Ele diz, eu não vou procurar outra, eu não vou atrás de outra, eu não vou atrás de um interesse outro, eu vou procurar uma mais nova, diferente. Não, eu fiz uma aliança com o Senhor e eu vou lutar por ela agora. Chegou a hora dela. Fiz aliança com os meus olhos. E ele fala um negócio aqui que é o resultado que Deus espera. Versículo 2. Porque se eu não fizer uma aliança com a minha mulher, se eu não fizer um concerto com ela, se eu não buscá-la de volta, que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? Porção é quantidade. Nós estamos falando de filhos, nós estamos falando de netos, bisnetos, tataranetos. A família tem que crescer. Família é partindo de você. Quem dá filhos, quem dá netos, quem dá bisnetos, tataranetos, é Deus, queridos ouvintes. Números, isso mesmo, quantos você tem? Você tem que entender que todos eles foi Deus que te deu. E aí, como é que vai ser eles? Agora, o mais importante de tudo, além da quantidade, ele diz assim, e que herança do Todo-Poderoso. Versículo 2. Herança é qualidade, não é quantidade. Existem filhos e filhos com qualidade. Existem netos e existem netos com qualidades. Essas qualidades provêm de Deus quando eles são santificados, com a bênção, ensinando o certo, ensinando o que é devido, colocando eles no caminho do Senhor, chegando junto com eles, ensinando, botando família no altar de Deus. É isso. É isso. E os pais erram demais, dividem-se e os filhos se lascam. É o que nós estamos vendo hoje, né? Pais separados. E os filhos ficam no meio como boneco. Vão crescer debaixo de quê? Tem que acompanhar, tem que estar junto, tem que abençoar. Filho tem que aprender a trabalhar, filho tem que aprender a estudar, filho tem que aprender a respeitar. Isso aí que é a qualidade, isso procede de Deus. O que nós estamos vendo de filhos e netos e bisnetos aí passando vergonha, né? Fazendo vergonha na família, porque a vida deles está solta nesse mundo.
Até vi uma piadinha de internet outro dia. Quer botar nome bíblico nos seus filhos? Então ensina eles no caminho do Senhor. Porque eu vi o Mateus e o João ali fumando maconha na esquina. E é verdade mesmo. Maridos, faz conserto com seus olhos. Presta atenção na sua mulher, presta atenção no seu marido, esposas. Presta mais atenção, para com essa brigaiada, essa divisão, esse desacordo, para com isso. Santifica eles, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. A palavra é simples e eu não tenho que impetrar ela em ninguém. É você que está ouvindo e você que vai dizer se você quer isso ou se você não quer. Se quer, toma posse. Se não quer, toca a vida do jeito que estava e veja no que dá. Porque é isso que pode acontecer. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus conceda uma vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, conceda no seu casamento uma bênção, uma vitória, uma resposta maravilhosa. Que a glória dele te visite com muito poder e autoridade. Que entre no seu casamento, que entre na sua família e que promova aí essa mudança, essa bênção maravilhosa nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos e no seu casamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.